Introdução. Se houvesse apenas um texto falando sobre o dia do Senhor e em seguida Pedro mencionasse a destruição do céu e da terra para dar lugar a novos céus e uma nova terra, não haveria dúvida de que tudo aconteceria de uma vez só naquele dia. Jesus viria e tudo seria destruído e renovado ao mesmo tempo. Mas ao lermos o terceiro capítulo de 2 Pedro, percebemos que Pedro não detalha a volta de Cristo e seu reino milenar, mas dá ênfase à destruição do universo sem especificar quando isso ocorrerá. O objetivo de Pedro, especialmente nos versículos 1 a 18 do terceiro capítulo de sua segunda carta, é incentivar-nos a viver de maneira santa. Ele não pretende fornecer detalhes específicos sobre o futuro. Por isso, esse texto não deve ser interpretado isoladamente do contexto escatológico geral. Se houvesse apenas essa passagem, pensaríamos que tudo aconteceria de uma vez só no dia da vinda de Jesus, como argumentam os pós-tribulacionistas. Quero enfatizar que, embora Pedro não apresente uma sequência de eventos, ele também não afirma que tudo ocorrerá simultaneamente. No próprio texto, ele indica isso, embora não com a mesma clareza de Paulo, que detalha os eventos escatológicos em Tessalonicenses 4 e 5 e vez em Tessalonicenses 2. Pedro não está preocupado com uma ordem sequencial, mas isso não significa que tudo acontecerá de uma vez. A doutrina escatológica segue o princípio da prioridade, ou seja, Deus trabalha com uma ordem e prioriza certos eventos. Por exemplo, a ressurreição é um evento prioritário. A Bíblia diz que Cristo inaugurou a primeira ressurreição, na Coríntios 15, 23, seguido pelos que são de Cristo em sua vinda. Em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 18, Paulo esclarece que não precederemos os que dormem. Deus e a ordem divina. Vamos examinar uma passagem específica, pois no Pedro 3, verso 7 e 14, para entender melhor o que Pedro quis dizer e qual era seu objetivo. Esta análise também responderá à pergunta sobre o significado da expressão "a terra será destruída pelo fogo". Considerações sobre os céus e a terra. O versículo 7 menciona que os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo. Pedro deixa claro que os céus e a terra atuais estão destinados a uma destruição e renovação subsequente. Para nós, pode parecer estranho que Deus destrua algo para depois refazer, mas para Deus isso ocorrerá de maneira rápida, como uma renovação. O texto afirma que haverá essa destruição, indicando que um evento sucederá ao outro. Pedro também especifica que isso ocorrerá após o dia do juízo. Assim, entendemos que Deus trabalha com uma ordem, onde a destruição e renovação da terra se darão após o julgamento final. O dia do juízo e os julgamentos escatológicos. O dia do juízo mencionado em 1 Pedro 3, verso 7 e 14 refere-se claramente ao juízo final. No entanto, é importante entender que existem diferentes julgamentos escatológicos na Bíblia, cada um com características distintas. Aspectos diferenciadores dos juízos. Os julgamentos escatológicos não ocorrem todos de uma vez, pois cada um possui público, critérios, local e resultados diferentes. Por exemplo, o tribunal de Cristo ocorre imediatamente após o arrebatamento. Jesus disse: "Eis que venho em breve e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra." Este tribunal, destinado a recompensar os crentes, não é o mesmo que o juízo final. A Bíblia deixa claro que o juízo final acontece após o milênio e a última revolta de Satanás, conforme descrito em Apocalipse 20, 7 e 10. Após essa revolta ocorre o julgamento do grande trono branco, onde os mortos são julgados de acordo com suas obras. Outros julgamentos na Bíblia. Existem vários outros julgamentos na Bíblia, além do tribunal de Cristo e do juízo final. Estes incluem: 1. Julgamento dos gentios ou das nações, descrito em Mateus 25, 31 e 46, onde as nações são julgadas por como trataram os menores destes meus irmãos. 2. Julgamento dos anjos, mencionado em 1 Coríntios 6, 3, onde os crentes julgarão os anjos. 3. Julgamento de Satanás. Após a sua última revolta, Satanás será julgado e lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 10. 4. Julgamento de Israel. Este ocorre durante o período tribulacional e está relacionado ao retorno de Cristo e o cumprimento das promessas feitas a Israel. Cada um desses julgamentos tem seu próprio contexto e propósito, e não devem ser confundidos com o juízo final. Assim, compreendemos que Deus trabalha com uma ordem específica, e cada evento escatológico ocorre no seu devido tempo. O juízo final. O juízo final é assim chamado porque é o último dentre todos os julgamentos.
Pedro, ao mencionar o dia do juízo e a destruição dos céus e da terra, está de acordo com a narrativa de Apocalipse. A sequência de eventos em Apocalipse 19:11 até o início do capítulo 22 descreve essa ordem claramente. Referência a Isaías. No versículo 7 de Pedro 3, Pedro faz referência ao profeta Isaías. Em Isaías 34:4 e 51:6, é dito que todo o exército do céu se dissolverá como um pergaminho e que os céus desaparecerão como fumaça. Isso confirma que a profecia sobre a destruição dos céus e da terra já estava prevista nas Escrituras. O conceito de tempo para Deus. Pedro menciona em 2 Pedro 3:8 que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso sugere que os eventos descritos por Pedro não ocorrerão de uma só vez, como em um dia de 24 horas. Ele está respondendo a uma questão levantada no versículo 3, onde escarnecedores questionam a promessa da vinda de Jesus, alegando que nada mudou desde que os pais deles morreram. Pedro está ensinando que o tempo de Deus não é como o nosso, e os eventos profetizados não seguirão necessariamente uma sequência rápida e imediata do ponto de vista humano. Ele enfatiza que os céus e a terra estão reservados para destruição até o dia do juízo, alinhando sua mensagem com a profecia de Isaías e a narrativa do Apocalipse. Pedro nos ensina que a destruição dos céus e da terra ocorrerá no juízo final, conforme a ordem estabelecida nas Escrituras. Ele destaca que devemos entender o tempo de Deus de forma diferente da nossa percepção humana. Além disso, Pedro reforça que essa destruição foi prevista pelos profetas e faz parte do plano divino, lembrando-nos de viver em santidade enquanto aguardamos o cumprimento dessas promessas. A iminência do arrebatamento. Há muita confusão sobre o que significa a iminência do arrebatamento. Muitos acreditam que iminência implica que o evento deve ocorrer em breve, mas na verdade tem mais a ver com nossa preparação do que com o tempo de Deus. A iminência sugere que devemos estar prontos a qualquer momento, independentemente de quando exatamente acontecerá. A percepção do tempo para Deus. Pedro enfatiza que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Isso nos ensina que Deus não opera dentro das mesmas restrições temporais que nós. Nosso tempo é cronológico e quantitativo, enquanto para Deus o tempo é mais qualitativo, e Ele vê tudo como um eterno presente. Deus é onisciente e tudo está sob seu controle, sem a divisão clara de passado, presente e futuro que nós percebemos. Interpretação correta do texto. É errado forçar o texto bíblico a dizer que todos os eventos acontecerão de uma vez quando Jesus voltar. Pedro não sugere isso. Ele esclarece que a destruição e renovação dos céus e da terra não ocorrerão necessariamente em um único dia de 24 horas. Assim como João, em 1 João 2,18, menciona a última hora, que não deve ser entendida literalmente como uma hora de 60 minutos. Pedro também indica que o dia do Senhor não se limita a um período cronológico de 24 horas. Os últimos dias. Os últimos dias começaram no dia de Pentecostes, com o derramamento inaugural do Espírito Santo. Desde então, ainda vivemos nesses últimos dias. Embora possa parecer que os últimos dias se prolonguem, devemos entender que o cenário profético está sendo preparado e que as profecias estão se cumprindo gradualmente. Os últimos segundos dos últimos dias. Muitas vezes brincamos dizendo que já estamos nos últimos segundos dessa última hora ou nas últimas horas desses últimos dias, como a Bíblia menciona. O dia do Senhor e o arrebatamento. Em 2 Pedro 3:9-10, Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele continua dizendo que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É crucial entender que o dia do Senhor não é o mesmo que o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é um evento inicial no calendário profético, desencadeando o início do dia do Senhor. Este último não é um dia de 24 horas, mas um período estendido de tempo. Se o arrebatamento ocorrer hoje, ele dará início ao cumprimento do calendário profético, marcando o começo do dia do Senhor. O dia do Senhor na Bíblia. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente mencionam o dia do Senhor, descrevendo-o inicialmente como um dia de juízo, mas também contendo bênçãos para o povo de Deus. Este período inclui os juízos profetizados sobre as nações que se levantarem contra Israel e sobre o próprio Israel. Durante o dia do Senhor, a igreja já estará glorificada, tendo sido arrebatada.
Este período também inclui o milênio, que é parte do dia do Senhor, estendendo-se até antes da eternidade. Portanto, o dia do Senhor engloba todos os eventos que ocorrerão a partir do arrebatamento da igreja. O dia do Senhor é um período profético que começa com o arrebatamento da igreja e inclui uma série de eventos, desde juízos até bênçãos, culminando no milênio e na preparação para a eternidade. Nossa compreensão do tempo de Deus e o significado da iminência nos ajudam a viver em constante preparação, aguardando o cumprimento das promessas divinas. O dia do Senhor versus o arrebatamento. Não devemos confundir o dia do Senhor com o dia do arrebatamento da igreja. O dia do Senhor não é a mesma coisa que a vinda de Cristo para buscar sua igreja. O dia do Senhor vem como ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:1-3, menciona que quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. A palavra Odin, usada por Paulo e Jesus, refere-se às dores de parto. Esse termo, recorrente na literatura apocalíptica, ilustra as dores que uma mulher sente ao se aproximar do momento do parto. Quanto mais intensas as dores, mais próximo está o momento de dar à luz. Jesus falou sobre o princípio de dores, Mateus 24:8, utilizando o termo grego arche, para indicar o começo das dores, que são mais leves comparadas às dores intensas do trabalho de parto real. A destruição será repentina. Paulo ensina que a destruição será repentina e inesperada, como as dores de parto, mas a igreja já terá sido arrebatada. Pedro, em Pedro 3:11, fala sobre a destruição da terra, mas não apresenta uma ordem sequencial de eventos, como Paulo faz em 1 Tessalonicenses 4:5 e 6 Tessalonicenses 2. Ele destaca que, sabendo que essas coisas vão perecer, devemos viver em santidade e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Em 2 Pedro 3:12, Pedro fala sobre aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Algumas versões bíblicas não incluem apressando-vos, mas a versão corrigida está correta ao dizer apressando-vos. Isso significa que devemos ter pressa em nos preparar, não que podemos acelerar a vinda de Deus através de nossas ações. A preparação para o dia de Deus. O arrebatamento da igreja é o evento que desencadeia o dia do Senhor. Nós, como igreja, devemos estar sempre preparados e em prontidão, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo, para que, quando o arrebatamento ocorrer, estejamos prontos. A nossa preparação constante é essencial, pois a cronologia dos eventos está sob o controle de Deus, e não podemos forçar a aceleração do seu plano. O dia do Senhor é um período profético, que começa com o arrebatamento da igreja, e inclui uma série de eventos que culminam no julgamento e nas bênçãos prometidas. Nossa responsabilidade é viver em santidade, aguardando e nos preparando para esses eventos. A iminência do arrebatamento nos chama à vigilância constante e à prontidão espiritual. O dia do Senhor e a iminência do arrebatamento. Hoje, o arrebatamento da igreja é um evento iminente. A iminência significa que pode ocorrer a qualquer momento, e daqui a pouco explicaremos esse conceito. Aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Em 2 Pedro 3:12, Pedro fala sobre aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Esse dia de Deus não é um período de 24 horas, mas sim um período profético que começa com o arrebatamento da igreja, se estende pelo período tribulacional e inclui o milênio. Pedro foi cuidadoso ao mencionar que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, dos Pedro 3:8, enfatizando que o tempo de Deus não deve ser entendido como um dia literal de 24 horas. O erro de interpretar o dia como literal. É um erro comum interpretar que tudo acontecerá de uma vez no dia do Senhor. Jesus mencionou a ressurreição no último dia, mas a Bíblia explica que a ressurreição dos justos é seletiva e ocorre em diferentes momentos. O livro de Apocalipse, por exemplo, mostra um intervalo de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição, Apocalipse 25:6. O período escatológico. O dia de Deus compreende todo o período escatológico que será inaugurado pelo arrebatamento da igreja. Em 2 Pedro 3:13, ele menciona que, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Esta referência conecta-se com o Apocalipse, mostrando que, embora haja destruição, a promessa de Deus é a renovação e a criação de novos céus e nova terra.
A necessidade de preparação. Em 2 Pedro 3,14, Pedro enfatiza a necessidade de estarmos sempre preparados. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. A preparação para o arrebatamento é essencial, pois ele é a bem-aventurada esperança da igreja, como descrito em Tito 2, 11-14. Essa esperança nos ensina a viver em santidade e aguardarmos a manifestação de Cristo. A bem-aventurada esperança. O arrebatamento da igreja é a bem-aventurada esperança. João, em sua primeira carta, João 3,2, diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Isso reflete a esperança de transformação e glorificação dos crentes na segunda vinda de Cristo. Portanto, a compreensão correta do dia do Senhor e do arrebatamento é crucial para a fé cristã. Devemos viver em constante preparação e vigilância, sabendo que o arrebatamento é iminente e pode ocorrer a qualquer momento. Nossa esperança está na promessa de novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e na manifestação gloriosa de Cristo, que nos transformará para sermos semelhantes a Ele. A importância da esperança e da pureza. João, em 1 João 3,3, afirma que todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Isso corrobora o que Pedro mencionou em Efésios 3,14 sobre a necessidade de estarmos imaculados e irrepreensíveis. A preparação para o arrebatamento é essencial, pois ele representa um grande livramento para os crentes. Arrebatamento como livramento. Jesus, em Lucas 21:36, diz: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Isso destaca o arrebatamento como um escape dos eventos terríveis que ocorrerão no futuro. Paulo reforça essa ideia em 1 Tessalonicenses 1:10, afirmando que Jesus nos livrará da ira futura. Essa ira futura refere-se ao período tribulacional, não ao inferno. A certeza da salvação. Jesus afirmou em João 5:24 que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso significa que os crentes já possuem a certeza da salvação e não enfrentarão julgamento quanto à sua salvação. A ira de Deus no período tribulacional. O período tribulacional será marcado pelo derramamento da ira de Deus e do Cordeiro sobre a terra. Este é um tempo específico de julgamento e punição divina que não será direcionado à igreja, mas aos ímpios e adoradores do anticristo. A igreja não passará por esse período, pois será arrebatada antes que a ira de Deus seja plenamente derramada. Distinção entre tribulações gerais e a grande tribulação. É importante distinguir entre as tribulações gerais que a igreja enfrenta no mundo e a grande tribulação, que é um período específico de 7 anos de intensos julgamentos divinos. Atualmente, a igreja sofre a ira de Satanás e dos homens, mas na grande tribulação será a ira de Deus que será derramada de maneira intensa sobre a terra. A misericórdia de Deus hoje e no futuro. Hoje, Deus ainda age com misericórdia mesmo quando sua ira é derramada. No entanto, no período tribulacional, a ira de Deus será manifesta de modo pleno e justo, sem a atenuação da misericórdia. Para isso, Deus primeiro removerá a igreja da terra através do arrebatamento. Conclusão. A esperança no arrebatamento deve motivar os crentes antes a viverem em pureza e prontidão. O arrebatamento é um livramento da ira futura e um evento iminente que inaugura o período escatológico do dia do Senhor. A igreja não passará pela grande tribulação, pois Deus não derramará sua ira sobre seus filhos. Assim, devemos vigiar, orar e nos preparar continuamente para o retorno de Cristo, mantendo-nos imaculados e irrepreensíveis diante dele.